Boa noite. O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ganhou o direito de sair da prisão e nem precisou de habeas corpus, manobras da defesa nem esforço dos advogados. Condenado por desviar dinheiro e 170 milhões de reais do povo de São Paulo, ele tem 85 anos, já cumpriu um terço da pena e tem problemas de saúde. Se enquadra, portanto, nos requisitos para liberdade garantida pela justiça brasileira. Agora, Lalau vai para casa, enquanto o dinheiro desviado tenta voltar aos cofres públicos. E no NT Vale de hoje, você também vai ver a prisão do ex-vice-governador do Distrito Federal. Paulo Otávio teria participado de esquema de corrupção na concessão de alvarás. Deputados analisam unidades de saúde e classificam como acampamento de guerra. Síria teve dia de eleição presidencial que deve reeleger Bashar al-Assad. E ainda, a pesquisa que indica que os brasileiros estão cansados. O ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, foi preso ontem à noite em Brasília. A suspeita é de que ele tenha participado de um esquema de corrupção de agentes públicos para a concessão de alvarás. Paulo Otávio foi preso quando saía do escritório. Segundo a investigação, que começou em 2011, a liberação de documentos envolve empreendimentos imobiliários no DF. O ex-vice-governador já responde a 7 ações na Justiça por falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Ele também é réu no chamado Mensalão do DEM, suposto esquema de pagamento de propina a parlamentares e empresários do DF. O juiz Nicolau dos Santos Neto foi solto na tarde desta terça-feira. Preso desde dezembro de 2000, o ex-juiz do trabalho foi condenado por desviar cerca de 170 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A Vara de Execuções Criminais de Taubaté emitiu nesta segunda-feira o alvará de soltura para o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O juiz Lalau, como também é conhecido, foi condenado pelo desvio de 170 milhões de reais durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 1990. Na época, o acusado era o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Preso desde 2000, em 2007, Nicolau dos Santos Neto alegou depressão e conseguiu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar. Porém, no início de 2013, o benefício foi suspenso e ele voltou para a detenção. O ex-juiz, hoje aos 85 anos, foi beneficiado pelo indulto pleno, assinado pela presidente Dilma Rousseff em dezembro de 2012. O documento permite que presos com mais de 60 anos, que já cumpriram mais de um terço da pena e tenham problemas de saúde, sejam libertados. Nicolau dos Santos Neto deixou esta manhã a penitenciária P2 de Tremembé, no interior do estado, onde cumpria a pena desde março do ano passado. Renato Dônola, para a Rede Novo Tempo. Você vai ver agora imagens de motoristas flagrados no momento em que faziam o despejo irregular de lixo às margens de uma movimentada rua no interior de São Paulo. Eles foram multados por crime ambiental. No acostamento, o motorista desce da caminhonete com uma pá nas mãos. Depois, abre a carroceria. Ele e o carona passam cerca de 10 minutos despejando entulhos no local. Terra, baldes, madeira e até peças mecânicas. Por várias vezes, os dois olham para os lados, parecem com medo de estarem sendo observados, mas só param com o descarte irregular depois de descarregar totalmente o lixo. Nesta outra cena, um carro de passeio. O condutor para o veículo e joga restos de móveis. Este outro motorista despeja materiais de construção. Os flagrantes foram feitos por câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas de São José dos Campos, interior de São Paulo. O motorista deste caminhão foi abordado por guardas municipais, logo que parou no acostamento. Ele e os outros condutores mostrados nas imagens foram autuados. A multa para esse tipo de crime ambiental varia entre R$ 655 a quase R$ 6.300.
Um relatório de deputados de um grupo de trabalho da Câmara aponta falhas que se repetem no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. O cenário de unidades de pronto-socorro tem superlotação, falta de materiais e condições precárias de trabalho. A situação é ainda pior nas UTIs. O pronto-socorro é a linha de frente no atendimento médico. Ali vão parar casos graves que precisam de tratamento rápido. Uma combinação que leva ao limite a capacidade do Sistema Único de Saúde. Esse foi o alvo da investigação do Grupo de Trabalho de Emergências Hospitalares. 8 hospitais em diferentes regiões do país. E apesar da distância, eles estão bem próximos nas falhas. Em todos, há pacientes em corredores, falta de material e faltam as mínimas condições de trabalho. A conclusão do Grupo de Trabalho é grave. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, cita como exemplo o hospital visitado no Rio de Janeiro. No caso do Souza Aguiar, nós vimos inclusive barata dentro das unidades, dentro dos leitos, dentro das dependências físicas daquele hospital, onde inclusive alguns familiares fazendo vigília à noite para que esses insetos não incomodassem os pacientes que lá se encontram. Acampamento de guerra é a expressão utilizada pelos participantes do grupo. E mesmo dentro desse ambiente, há um setor ainda pior. Mauro Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina, é quem explica. Dentro do caos, talvez o mais grave seja os pacientes que necessitam de unidade de terapia intensiva, que hoje não tem leitos de terapia intensiva no Brasil, em número suficiente para atender a população, e esses pacientes estão ficando nas dependências do pronto-socorro, nas salas vermelhas dos pronto-socorros, entubados no ventilador, sem ter assistência de terapia intensiva. Esses pacientes eles morrem a granel em todos os hospitais do Brasil. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, quer transformar as conclusões em argumentos para tentar mudar esse quadro. Nós vamos entregar esse relatório ao presidente do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, vamos levar ao ministro da Saúde, vamos levar ao ministro Joaquim Barbosa, ao Supremo Tribunal Federal, porque há medidas legislativas e legais a serem providenciadas também, ou seja, um esforço coletivo para tentar se superar. A aposentadoria precoce do ministro Joaquim Barbosa expõe a disparidade salarial no Brasil. Esse é o tema de hoje no quadro É Seu Direito com José Carlos Cataldi. Amigos, a aposentadoria precoce do ministro Joaquim Barbosa aos 59 anos de idade, 11 anos antes do que seria a vida útil de um ministro do Supremo, reabre uma velha discussão acerca de quanto vale mais que um trabalhador comum uma autoridade brasileira. O ministro vai para a aposentadoria com R$30 mil integrais, ao passo que nenhum trabalhador brasileiro leva essa importância para a aposentadoria. E há um outro detalhe também, né? Essa questão de quanto vale o trabalho de um braçal, daquele que constrói no dia a dia esse país. O ministro com R$30 mil e o operário com quase 700, né? Os Barbosas com R$30 mil e os Severinos com quase R$700. Basta a gente dividir fazendo a conta, né? Um ministro do Supremo está valendo 43 vezes mais do que um trabalhador comum do Brasil. Apesar da promessa, os deputados não votaram ontem os destaques do Plano Nacional de Educação. Eles estão em plenário nessa noite debatendo o tema. Entre os pontos é discutido o que deve ser incluído dentro dos 10% do PIB que vão ser destinados diretamente à educação. Não se sabe ainda se bolsas de estudo entram na cota ou não. O edital do leilão para exploração do serviço 4G deve ser lançado em agosto pela Anatel, mas as empresas querem mais tempo para estudos e testes. O debate chegou ao Congresso nessa semana. As emissoras de TV digital que hoje ocupam os canais 52 a 69 vão ser mudadas para canais mais baixos. O espaço vai ser usado para ampliar o serviço de internet móvel, conhecido como 4G. Ao todo, 1 em cada 5 municípios brasileiros vai ser afetado pela mudança de canais de TV. Quase 400 emissoras vão ter números diferentes e novos equipamentos. Os telespectadores que tiverem problemas vão ganhar um aparelhinho para bloquear a interferência. Tudo pago pelas empresas que ganharem o leilão do 4G. As dúvidas quanto ao processo uniu setores que historicamente ficam em lados opostos. TVs, que seriam prejudicadas, e telefônicas, que seriam beneficiadas. As duas defendem que é preciso mais tempo de discussão, estudo e teste.
Eduardo Levi, do Sindicato das Telefônicas, exemplifica por quê. Vamos ter que trocar filtros, fazer um trabalho com antenas internas para antenas externas, verificar a possibilidade de interferência do celular na televisão e da televisão no celular em determinadas situações, em determinados locais no país. Olímpio Franco, presidente da Sociedade de Engenharia de TV, também se preocupa com o serviço que vai ser prestado à população. A preocupação nossa é que estão fazendo com muita pressa, que tem muita coisa a ser analisada, aprimorado na questão das análises dos testes feitos. E isso, se for feito dessa forma, é provável que vai dar errado. Assim, é um transtorno. O que nós queremos é que façam direito, façam certo, né? E não com tanta pressa. O Conselho de Comunicação do Congresso também defende mais prazo para o debate. E nesta segunda-feira quis saber o porquê da resistência da Anatel. O presidente substituto da agência, Jarbas Valente, foi direto. O assunto é discutido internamente há 6 anos e já foi feita uma consulta à sociedade que terminou nessa primeira semana de junho. Apesar dos apelos, como é a Anatel que manda no processo, dificilmente alguma coisa vai mudar. E o edital do leilão do 4G deve ser mesmo lançado em agosto. É importante ter esse processo iniciado, porque nós vamos ter pelo menos até 2018. Então nós temos um tempo para que isso seja maturado ao longo do tempo. Se a gente não começar, quando vamos começar? Então tem que ter um prazo, definir como são as condições, que valor não precisar para isso, então colocar o processo na rua. Agora são 7h11 no horário de Brasília e depois do intervalo, Síria teve dia de eleição presidencial. A atual líder, Bashar al-Assad, deve ser reeleito mesmo em meio a conflito.